Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Glórias a Deus, né? Mais uma manhã na presença de Deus. Lembrando aí que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Amém. Ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, né? Mas nesta manhã de terça-feira, dia 2 de junho de 2020, graças a Deus as misericórdias do Senhor já estão se renovando sobre as nossas vidas, né? E é muito bom, então, receber cada um de vocês aqui na sala da nossa casa, ainda que de maneira virtual, né? Muito bom receber vocês aqui conosco. Glórias a Deus aí pela vida de cada irmão que está já chegando para mais esta live. Hoje a gente vai continuar falando, né? Aquele assunto que a gente iniciou ontem, que é a questão de como nós podemos vencer, né? O estresse, né? Um tema bem atual. A gente está tentando trazer assim alguns temas atuais, né? E, claro, sempre à luz da palavra de Deus, tá? Então, Amém. Se você tem alguém aí que precisa, né, ouvir sobre esse assunto, se conseguir, chama essa pessoa aí, marca ela aí nos comentários, né? E se você puder ir curtindo também, né, curtindo essa live, né, vai comentando aí, vai curtindo. Essa é uma forma de ajudar a gente a impulsionar, né, compartilhando. Se você participa de algum grupo, né, no Facebook, compartilha em algum grupo, tá bom? Então, é isso aí. Um bom dia para todos os irmãos, para todas as irmãs, né? Uma alegria ter todos vocês conosco aqui nessa manhã, amém? Então, a Simone vai... Amém. Você vai ler, Simone, o Salmo, é isso? Só um versículo do Salmo 89 que diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamarão
a todas as gerações a tua fidelidade. Amém? Então, que a misericórdia do Senhor seja sobre nós todos os dias. Amém? Porque é da misericórdia de Deus que a gente realmente precisa. Amém? Para nós vivermos, tá bom? Então, eu vou cantar um louvor bem conhecido. Algumas pessoas talvez não conheçam, mas que você possa aí adorar ao Senhor. Misericórdia de Deus nesta manhã, amém? Amém. Graças a Deus. Muito bem, gente. É isso aí. Então, vamos começar aqui mais uma manhã, né? O nosso bate-papo aqui. Estamos aqui, eu e a Simone, nos arriscando aqui em alguns assuntos, né? Espera aí, deixa eu... Só um instantinho, gente.
É a tecnologia, né? Meu Deus do céu, peraí. Calma aí, viu, gente? Deu um negócio aqui. Tá frio aí, Eita, pessoal? Senhora. Hoje o tempo ficou meio friozinho, né? Meio geladinho. Sem o sol, tempo meio cinzento. Mas vamos que vamos. Aí, vamos lá. Só um instantinho. Pronto. Tá friozinho. A Shelley disse que tá com frio aí. Tá frio, né? Lá onde a Shelley mora deve ser mais frio, né? É, mais geladinho mesmo, né? Bom, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a questão do estresse, tá? Só como a gente tem uma audiência rotativa, então tem que repetir aqui. Hoje nós vamos continuar o que a gente falou ontem, né? Vencendo o estresse, tá? Então, ontem a gente fez uma introdução, tá? Hoje nós vamos falar duas questões bem interessantes, né? A primeira, como prevenir, tá? Como prevenir. E segundo, como superar, tá? Quem ainda não está estressado, a gente vai ver um pouquinho hoje como você pode prevenir para você não ficar, né? E se você já está estressado, então a gente vai falar como superar, tá? Lembrando que nós, né, eu sempre falo aqui, eu e a Simone, nós não somos psicólogos, né? Eu sou pastor, né, tenho formação aí em algumas áreas, né? Mas a gente gosta do assunto, a gente lê bastante sobre esse assunto de saúde emocional e a experiência, né, que a gente tem pela misericórdia de Deus aí adquirida aí ao longo da nossa vida, né? Experiência de ministério, experiência de aconselhamento, enfim, a gente então está tentando repartir com vocês aqui, né? Sempre olhando para a palavra. Então eu vou pedir até para a Simone já ler aqui um texto para nós. Efésios, abre lá, Simone. Efésios capítulo 5, tá? Quem quiser acompanhar em casa. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Então, vamos lá, Efésios 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso. Então, olha, vede prudentemente como andais, né? A maneira como a gente anda, né? Se a gente anda com prudência, olha aí, vede prudente. Face já voltou. Então, vede prudentemente como andais. Se a gente anda com prudência, né? Ele diz aqui, não como nécios, não como insensatos, não como loucos, mas como sábios, né? Então, se nós andarmos de maneira prudente, de maneira sábia, a gente vai evitar muito estresse na nossa vida, né? E aí ele diz no versículo 16, ele fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Então ele fala sobre remir o tempo, né? Que tem a ver com a gente administrar bem o nosso tempo, né? A palavra de Deus, veja, a própria palavra de Deus está falando aqui pra gente, né? E o autor do livro que a gente está seguindo aqui, ele começa dizendo, nessa parte aqui sobre como prevenir o estresse, ele começa dizendo justamente sobre o tempo. Por isso que eu pedi para Simone ler esse versículo, né? Então veja como a palavra de Deus tem, né, sempre uma base escriturística para a gente alicerçar, fundamentar muitas dicas, né, para a saúde emocional. Porque o autor aqui do livro ele diz assim, olha, o bom uso do tempo previne o estresse. Olha que interessante, Simone, né? O bom uso do tempo, se você souber usar bem o seu tempo, isso vai ajudar a prevenir o estresse, né? Ele diz aqui, precisamos saber como organizá-lo. Precisamos saber como organizar o nosso tempo.
Quer dizer que quando a pessoa é desorganizada no uso do tempo, na administração do tempo, isso é um fator de estresse, né? Se tem alguém aí estressado, talvez uma das causas, uma das razões de você estar estressado, talvez seja porque você não tem tido sabedoria na administração do seu tempo, tá? Então, ele fala aqui, né, que o tempo é um dos bens, uma das dádivas, um dos presentes que todos recebemos na mesma medida, gente. Né? Isso é bem interessante, né? Ou seja, você e eu, nós temos a mesma quantidade de tempo, pelo menos do ponto de vista diário, né? Não estou pensando agora no tempo de vida, tá? Mas no tempo do dia, no tempo diário. Por exemplo, hoje é dia 2, né? Dia 2 de junho de 2020, você tem 24 horas do mesmo jeito que o presidente dos Estados Unidos tem 24 horas. Ele e você terão as mesmas 24 horas. Não é porque ele é presidente dos Estados Unidos que ele vai ter mais tempo do que você, mais horas do que você. Então, um dos bens que todos recebemos na mesma medida é o tempo, né? A questão é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, porque a maneira como nós administramos o nosso tempo, se administramos bem, nós vamos eliminar fatores de estresse. Isso é uma coisa que eu e a Simone, às vezes a gente sempre fala, né? Que a gente precisa tentar eliminar fatores de estresse na nossa vida. Tem muita coisa, às vezes boba que a gente entra, que causa estresse, e desnecessário, né? A gente tem certos momentos de estresse que a gente passa que não dá para evitar, né? Às vezes você passa por uma situação difícil que não tinha como evitar aquela situação e termina causando estresse para a gente. Mas tem muita situação estressante que a gente passa que poderia ser evitada, né? Então, a gente sempre conversa aqui entre nós. Vamos tentar eliminar os fatores de estresse, né? Vamos tentar eliminar os fatores de estresse, tá certo? Então, o autor desse livro aqui, né, são dois autores, é o Julian Melgoza e o Michelson Borges, né? Eles dão algumas dicas bem práticas aqui pra gente, tá? Até nessa questão da organização do tempo mesmo, e enfim, em outras áreas. Então, ele fala aqui, ó, primeira dica, seja realista, tá? Para você, isso aqui é para prevenir, tá? Seja uma pessoa realista. O que quer dizer isso? Ele até cita aquele ditado que a gente fala muito, né? Não se pode dar um passo maior do que a perna. Já viu esse ditado? Você não pode dar um passo maior do que a perna. Tem aquele outro que fala, né, que a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois também, né? A gente fala isso. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa quer fazer muita coisa, né, ao mesmo tempo, e as coisas acabam sendo mal feitas e a pessoa fica estressada. Então você tem que ser realista. Na organização do seu tempo, você tem que ser realista, né? Na organização das suas tarefas, você tem que ser realista. Não adianta você colocar um alvo de coisas a serem feitas, um alvo acima do que você possa dar conta, né? Então, é engraçado, né, gente? Na vida, em tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem gente que não faz alvo nenhum, né? É um extremo. Como a gente brincou esses dias aqui, deixa a vida me levar, né? A pessoa não tem um objetivo, não tem um alvo, não traça um plano. Porque uma coisa que elimina fator de estresse é a gente se organizar, como a gente está falando aqui. Então, essa, por exemplo, uma prática que eu já tenho há muitos anos é fazer o tal do checklist, né? Sabe o que é um checklist, mano? Sabe o que é? Você fazer aquela listinha, né? Aquela listinha.
de coisas que você tem para fazer. Tipo uma planilha, né? De Eu pego um pedaço de papel mesmo, a Simone ela vê meus pedaços de papel aqui em casa. Eu pego um pedacinho de papel e anoto ali, ó. Por exemplo, geralmente na segunda-feira, eu já começo a anotar o que eu tenho que resolver essa semana, né? Então eu já vou ali alistando. Por quê? Porque às vezes você pode esquecer, a gente esquece às vezes das coisas. Então, alista e vai ali ticando o que você resolveu, o que você precisa resolver, né? Então, o que acontece? É isso que eu estou falando, a questão do equilíbrio. Tem gente que não faz nada, vai indo, né? É tudo no improviso. E tem outro que já é tão exagerado que estabelece metas muito altas que ele não consegue alcançar. E aí termina gerando estresse também. O estresse ele é gerado tanto se você não se organiza, como se você faz uma meta absurdamente elevada que você não consegue alcançar. Por isso que ele está falando aqui, seja realista, né? Não se pode dar um passo maior do que a perna. É a pretensão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e terminar acabando fazendo as coisas mal feitas, né? Pretensão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo que acabam sendo mal feitas, melhor colocando aqui. Então, é necessário você fixar objetivos que possam ser realizados no tempo disponível que você tem, tá? A gente precisa ter esse equilíbrio aí. Isso vai ajudar, tá, a diminuir os fatores de estresse. Que é muito avoada, né? Tem pessoas que vivem assim, meu Deus, as prioridades dela, por exemplo, a pessoa sabe que, por exemplo, a pessoa trabalha e ela tem umas contas para pagar, né, os dias certos, mas ela se prende com tantas coisas assim, tão desnecessárias, e que as prioridades ela acaba esquecendo. Tem pessoas assim, gente, que estão avoadas, né? Então precisa focar o que é realmente importante, né? Coisas que são realmente importantes. Porque tem muita gente que vive no mundo da lua, esquece as coisas, vai protelando, sabe? Então a questão de fatores de estresse é isso. Aí quando vai ver, já tem 2, 3 contas para pagar, que não pagou, o mês passou. Então existem muitas pessoas assim, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque são coisas pequenas, são fatores de estresse. Porque se você esquece de pagar uma conta, né? Aí depois vem os juros, aí pronto, estressou. Tem pessoas assim, são desorganizadas, documentos importantes, boletins de pagamento. A pessoa chega em casa, joga em qualquer lugar. Aí deixa lá, aí esquece aquilo. Aí quando vai pensar na coisa para pagar, já não tá mais lá, não sabe onde tá. Aí pergunta, né? Você não viu e tal, ninguém sabe, ninguém viu. Então isso é questão de desorganização. A pessoa não tem lugares apropriados para guardar documento, para guardar coisas importantes. Joga em qualquer lugar, deixa dentro do carro, joga numa gaveta. Então, são coisas assim bobas, mas são coisas importantes, que são fatores de estresse. Faz a diferença no dia a dia, né? Se bem que hoje, por exemplo, se você perder um boleto hoje, também você pode pegar a segunda via, né? Pela internet e tal, mas é um trabalho que você vai ter desnecessário. Mas tem gente que perde RG, SIC, carteira de trabalho, certificado de escolaridade, aí é complicado, né? Pois é, então vamos lá, seguindo aqui, ó, outra dica, né? Então, vamos colocar assim, ele coloca aqui a questão da gente organizar o nosso tempo, né? Ser realista, que eu já falei, quer dizer, você não estabeleceu uma meta alta demais para você. Aí ele coloca aqui, tá dentro do que a gente está falando, né? Estabeleça prioridades, né? Então veja, prioridades, olha aí, né? É mais fácil se concentrar nas tarefas mais importantes, né? Então, você tem que saber quais são as suas prioridades, né? Por exemplo, nessa semana, quais são as minhas prioridades?
Existem coisas que são prioridades, que não pode ficar para outra semana. Existem algumas coisas que você pode até pôr como alvo para resolver essa semana, mas caso você não consiga resolver essa semana, você pode resolver na semana seguinte. Mas tem coisa que é prioridade, não dá para ficar para a semana que vem. Então, você tem que se concentrar nessas coisas que são prioridades. E aí, à medida que você for resolvendo as coisas prioritárias, aí você pode ir resolvendo as coisas que, né, não são tão prioritárias assim, mas que também precisam ser resolvidas, né? E ele fala aqui também, nessa questão de prioridade, ele fala que as nossas prioridades também, elas têm muito a ver com os nossos valores e com as nossas crenças, né? Porque o que é prioridade para uma pessoa pode não ser para outra, né? Por exemplo, para nós que somos servos de Deus, né? Que tememos a Deus, uma das prioridades da nossa vida tem que ser o quê? A nossa vida espiritual. Isso é uma prioridade para nós. Para uma outra pessoa que não teme a Deus, isso não é uma prioridade, né? Mas para nós é uma prioridade. Um tempo de comunhão com Deus diário, né? Ou mesmo até, né? Agora a gente está nessa fase de isolamento, mas quando a gente está tendo os cultos na igreja, a prioridade a gente ter uma ou duas vezes na semana para a gente estar na igreja, né, com os irmãos, cultuando, né, ali como família de Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra, né? Então, veja, várias questões estão envolvidas aqui, né? Questão do dinheiro, a maneira como você administra o seu dinheiro tem a ver com os seus valores e as suas crenças também, tá? A maneira como a sua relação, né, com a sua vida profissional, o seu relacionamento com outras pessoas, tudo isso vai ser determinado pelos seus valores e crenças, tá? Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Que as nossas prioridades que a gente vai estabelecer, elas têm a ver com os nossos valores e crenças. Mas nós precisamos, né, além de administrar bem o nosso tempo, de ser realistas, né, nós precisamos estabelecer prioridades também. Outra dica prática, que são dicas práticas para você não se estressar, tá, gente? Então, outra dica prática aqui é a seguinte: diversifique suas tarefas, né? Ou seja, não desenvolva apenas uma atividade, né? Porque ela poderá se tornar obsessiva ou tediosa, né? Então, a gente precisa diversificar, né? Porque às vezes também, se você está só numa coisa ali o tempo inteiro, aquilo pode te cansar também, pode te estressar também, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Não sei se você já teve essa experiência, mas vamos supor, você está lá, tem... Quem lembra da época da escola aí, vai lembrar de situações assim, né? Às vezes você está com uma equação lá de matemática lá, né? E você está querendo resolver, e você fica ali um tempo e bate, vai, e faz conta, e a coisa não se resolve, você não consegue achar o resultado daquela equação, né? Se você ficar insistindo, você não vai conseguir resolver. Tem hora que você tem que parar um pouco, dar uma espairecida, dar uma volta, né? Se envolve numa outra atividade, aí depois você volta, você consegue resolver. E assim é com outras questões, outras situações da vida também. Situações, né, em que você passa, que você não tem saída, né? Porque tem situações que vêm sobre nós, né, de tempos em tempos, que são situações que acontecem, aí você tem que enfrentar aquilo, né? Então, e tem certas coisas que te dão estresse. Te dão estresse. Mas o que fazer? Se você está enfrentando uma situação, você não tem como escapar daquilo, o que você vai fazer para eliminar aquele fator de estresse?
Primeiro é buscar Deus, né? E tentar realmente focar em outras coisas. Fazer um curso online, fazer umas atividades físicas, sair para espairecer. Realmente, você tem que, cada dia, dentro daquela situação, até ela passar, você tem que arrumar, assim, coisas que você possa fazer que te tragam um certo... eu vou dar um exemplo alívio, aqui. né? Eu vou dar um exemplo que tem a ver com a minha atividade, tá? É claro que cada um tem a sua realidade, mas a minha atividade pastoral, e até como professor, né, que eu ensino também, eu preciso estudar bastante, né? Eu estou sempre lendo, estou sempre estudando alguma coisa. E às vezes eu estou lendo, gente, determinados livros, determinados assuntos são pesados, são difíceis, né? Tem livros que têm uma linguagem muito técnica, né? Muito teologia, por exemplo, a gente lida muito com filosofia, né? Mesmo com doutrina, tem algumas doutrinas que são são textos densos, né? Então, às vezes a sua mente fica cansada ali na hora que você está lendo, né? Então, o que você tem que fazer? O que eu faço? Eu paro um pouquinho, dou uma volta, venho tomar um copo d'água. Às vezes eu volto e até pego o mesmo texto. Às vezes eu mudo de texto. Eu falo, agora eu vou pegar um outro livro que é mais leve, mais tranquilo. Então, veja, estou dando um exemplo da minha atividade, mas aí você aplica para a sua atividade. Então você tem que ir diversificando, entendeu? Você está fazendo uma coisa ali que você não está conseguindo, não está indo, está te estressando muito, ou mesmo que você esteja conseguindo, mas uma coisa pesada que começa a causar estresse, muda um pouquinho, diversifica, faz uma outra coisa, liga para alguém, né? Então, são dicas, tá? Dicas práticas, tá? E aí ele vai falar aqui também sobre a questão do lazer, né? O lazer, ó, ele fala aqui, o lazer oferece muita satisfação e deve ser complemento do trabalho regular também, né? Então a pessoa também precisa ter um tempo para dar uma relaxada, né? Não pode trabalhar 24 horas por dia. O ano todo, 24 horas por dia. Tem gente que é pauleira, né? Tem gente que não para. Tem gente que não para. Sábado, domingo, para, né? Trabalha o tempo inteiro, tá certo? Então você precisa ter um tempo também de lazer, né? Para ser um complemento do trabalho, né? Ele até dá uma dica aqui, ó, ele fala assim, faz bem alternar trabalho físico com lazer tranquilo e trabalho sedentário com lazer ativo. Então o que ele está querendo dizer aqui? Se você tem um trabalho que é muito, que exige muito do seu físico, né? Você tem um trabalho que exige muito do seu corpo, então você tem que fazer um lazer mais tranquilo, mais leve. Agora, se você tem um trabalho sedentário, que é ficar muito parado, né? Sentado, trabalhando muito com a cabeça, né? Atrás de uma mesa, atrás de um computador, no escritório, um trabalho sedentário, aí você tem que fazer um lazer mais ativo, você tem que contrastar com um lazer mais ativo, tá? Então, para contrabalancear, né? Se você trabalha muito, o seu trabalho mexe muito com o seu físico, você busca um lazer mais leve. Se você trabalha muito ocioso, busca um lazer mais ativo. Então, é a diversificação, tá? Essa diversificação ajuda a não se estressar. Né, Silvia? O que você está vendo aí? Nesse confinamento, então, já faz uns 60 dias que a gente está precisando de umas atividades assim, bem assim, agitada, né? Porque eu tô até estressada já de ficar aqui dentro de casa. Isso não está nos impedindo, né? Pelo menos a gente tem procurado aqui, né? Com todos os cuidados, né? Máscara, álcool em gel nas mãos. Eu tenho 2, 3, 4 vezes por semana, às vezes até mais. Tenho saído, né? Para fazer aí uma caminhada e tal, né? Porque a gente precisa diversificar.
Bom, vamos lá. Outra coisa, né, que a gente já está falando aqui para vocês, né? Então também, seja organizado, tá? Você quer evitar estresse, gente? Seja organizado. Gente desorganizada tá flertando com estresse, tá? Olha, e mais uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui, né, nas nossas lives, falando de questão de organização, né? Você que tem filhos, fique em cima da galera, gente, porque a moçada né, tem aqueles que são mais, parece que são um pouquinho mais organizados, mas para quem tem mais filhos, como eu, por exemplo, cada um é de um jeito. Então, os pais, eles têm essa missão, né, de acompanhar as crianças, né, nessa fase de criança, de adolescência, para que eles possam buscar ter organização, né, porque a criança é assim, se você deixar ela nessas primeiras fases da vida, ela ficar solta e fazer o que ela quer, não cooperar em algumas coisas dentro de casa, né? Como, por exemplo, você não vai colocar ele para fazer um trabalho pesado, mas você pode falar para ele dobrar um cobertor, arrumar uma cama, guardar as roupas os pijamas que eles tiram, guardar o sapato, guardar o chinelo, organizar os brinquedos. São essas coisas que vão, na medida do tempo, vão fazer efeito lá na frente. Lá na frente. Né? Já vai ensinando, né? Entendeu? Então, porque assim, é o nosso papel, né? Então, aqui em casa eu tenho, né, uma figurinha que não é brincadeira. Onde ele passa... Não sou eu, não. Não é. São um dos filhos. Aonde ele passa, ele deixa rastro e assim, parece que é um turbilhão. É um turbilhão. Então, tem que estar sempre em cima. Até às vezes o Ronaldo fala pra mim, você não cansa? Não canso. Porque assim, uma que eu sou uma pessoa extremamente organizada. E outra porque assim, você precisa, né? Porque assim, gente, a pessoa que passa um ciclo de vida, né? E chega numa idade adulta, desorganizado, isso são coisas pequenas, mas que fazem toda uma diferença lá na frente. É sério. Porque eu digo isso? Porque eu tenho uma filha de 25 e um de 14. Então, você percebe que na medida do tempo, todo aquele trabalho que você teve em questões de fazer a criança, né, ajudar, se organizar, vai fazer todo um sentido lá na frente. E isso não é só com questões pequenas, como guardar uma roupa, dobrar uma coberta, estender uma toalha molhada. Isso é lá no emprego, é na vida profissional, onde ela vai ter que se organizar para poder ser uma pessoa de sucesso lá na frente. Né? São coisinhas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Esse ponto aqui, ele é tão interessante, gente, que eu gostaria até de bater um pouquinho mais. Eu vou pedir para a Simone ler aqui um texto. Até abrir enquanto ela estava falando aqui, que é Lucas 14. Olha, guarda esse texto aí. Ensinamento de Jesus, hein? Preste atenção. Lucas 14, versículo 28 em diante, tá? Ela vai ler aqui. Olha que interessante esse texto aqui. O que o Senhor Jesus estava contando uma parábola aqui sobre a pessoa... calcular o preço do discipulado, tá? O contexto aqui é esse, é calcular o preço do discipulado. Mas nessa parábola que ele conta, ele ensina uma verdade sobre organização, sobre planejamento. Olha que interessante. Lê, até onde? 28 até? Até isso, até aqui. Até o 32. Tá. Pois qual de vós... pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar.
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Até aí. Ó, gente, depois você lê em casa esse texto, é interessante. É Lucas 14, do 28 ao 32. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando na igreja, aqui na igreja do Camucí, e eu falei sobre esse texto por esse prisma, né, de que Jesus estava ensinando aqui a questão da organização, do planejamento estratégico, né? E aí eu lembro que uma irmã, uma jovem, né, na época, ela falou para mim, passou uns dias, ela falou para mim: pastor, o meu professor na faculdade citou esse texto aqui, falando sobre planejamento e organização. Olha o que Jesus disse aqui. Ele deu duas ilustrações, não sei se vocês perceberam. Ele fala de uma pessoa que vai construir uma torre, um prédio, e que ele precisa, antes de começar a construção, ele tem que sentar e fazer um cálculo, né? Calcular, tá certo? A despesa e verificar se tem os meios para acabar. Porque se ele começar e não puder concluir, ele vai virar motivo de zombaria. Então o que é isso aqui? É cálculo, é planejamento, é organização, né? Depois ele dá uma segunda ilustração de um rei que precisa ir para uma guerra. Só que esse rei ele tem 10.000 soldados. E o outro rei contra o qual ele vai lutar tem 20.000, tem o dobro. Então ele precisa sentar, planejar para ver se com 10.000 ele vai conseguir vencer o outro. Se ele tem uma estratégia, um plano, para com 10.000 vencer o outro rei que tem 20.000. Senão é melhor ele não ir para a guerra, senão ele vai perder a guerra, vai colocar a vida dos homens dele em perigo à toa, tá certo? Então, o que Jesus está ensinando aqui? Né? Como eu falei, o contexto aqui é calcular o preço de ser um discípulo de Cristo, tá? Mas fica aqui o ensinamento para a gente da necessidade de planejamento, da necessidade de organização. Jesus está ensinando aqui. Então, é isso que eu estou falando, pessoal. Estou tentando aqui mostrar para vocês que a gente pode encontrar na palavra de Deus, né, muitas coisas muito práticas para muitas áreas da nossa vida, né? Então, a gente tem que ser organizado, tá? Planejar a nossa vida, os nossos afazeres, né? E a organização, né? A Simone estava falando aqui, eu até lembrei. Até a questão da casa mesmo, né? Realmente, a Simone, ela é irritantemente... Eu sou chata. Eu acho que eu tenho até toque. Ela é irritantemente organizada. A gente não pode deixar nada fora do lugar que ela vai pegar no pé da gente aqui, né? Então, mas isso é bom, porque a casa está sempre organizadinha, está sempre em ordem, a gente sabe onde estão as coisas, né? Não que às vezes a gente não perca alguma coisa, mas geralmente a gente sabe. Então, isso facilita a vida, gente. Isso facilita a vida, né? Mesmo vou dar um exemplo prático aqui, né? Na minha área também de atuação, né? A Simone sabe aqui, meus filhos, né? Eu tenho aqui as minhas pastas aqui em casa, que os meus sermões, eles estão todos catalogados, tudo direitinho. Se eu lembrar domingo que vem de pregar um determinado sermão que eu já preguei, eu sei onde está. Eu não deixo as folhas espalhadas, eu tenho esboços de sermões que eu preguei desde o início do meu ministério, até antes de ser pastor. Né? Tem o sermão aqui, esboço de sermão de 25, 30 anos atrás, está tudo aqui arquivadinho, né? Guardadinho nas pastas, separado por Velho Testamento, Novo Testamento, os livros da Bíblia. Então eu já sei onde eu tenho que ir para achar. Então isso aí facilita a vida, gente. Tem gente que é tão desorganizado que se perde dentro da sua própria casa. Isso facilita a vida. É complicado. Então, gente, o pessoal tá perguntando aí, é Lucas 14, 28 a 32, tá? Isso, Lucas 14, 28 a 32, esse texto que Jesus ensina sobre o planejamento, tá? Sobre a organização. Bom,
Aí outra dica que a gente ainda está para prevenir, gente. A gente precisa ir para superar. Vamos lá. Outra dica aqui que o autor dá é o seguinte: viva de forma simples também, né? Viva de forma simples, gente. Simplifique a sua vida, né? Não complique, simplifique, tá? Eu tô até lembrando de novo aqui, a gente falou esses dias aqui, não lembro em que contexto que a gente falou isso, mas a gente até lembrou lá do o Fogaça, né? Lá do daquele programa lá, Masterchef, né? O Fogaça, que eu assisti pouco esses programas aí, mas o Gustavo, meu filho, ele adorava assistir, né? Não sei se tem ainda. E ele aí tinha lá o Fogaça, que ele sempre falava: menos é mais, né? Menos é mais. Porque às vezes a pessoa quer complicar tanto que termina estressando. Não simplifica a sua vida, né? Simplifica, tá? E ele até fala que mesmo essa questão de lazer, olha que achei interessante o que ele fala aqui. Porque a gente já falou, o lazer ele é importante, mas tudo tem que ser com equilíbrio, pessoal. Na vida da gente, tudo que é bom é lícito, mas tem que ser com equilíbrio. Tem gente que se acostuma que só quer o prazer, né? Só quer viagens. Então tem que tomar cuidado, né? Senão a gente acaba caindo para outro extremo, né? Ele fala aqui, ó. Lazer que absorve muito tempo, né? Férias esbanjadoras, esportes extravagantes podem se tornar causa de estresse, né? Por quê? Porque esse tipo de coisa exige grandes despesas econômicas, o uso de tempo e energia para poderem ser realizados, né? Então, eu digo assim, se a pessoa tem condições, tudo bem, né? Mas às vezes a pessoa não tem condição financeira e quer fazer uma coisa fora do padrão dela, tá certo? Então, lazer que absorve muito tempo, né? Férias esbanjadoras, né? Eu lembro uma vez, a gente vê, né? Ainda mais agora em rede social, há uns anos atrás, eu vi uma pessoa que eu conhecia que a gente sabia que estava sempre no aperto financeiro. Você já deve ter visto esse tipo de coisa. Todo mundo deve ter visto. É uma pessoa que estava sempre no aperto, né? E as férias, a pessoa tirou umas férias que ela não voltava mais. Foi para o Nordeste e ficava viajando de cidade em cidade e postando aquelas fotos em restaurantes e não sei o que e pá. Ué, mas como é que vai ser? Aí depois a pessoa volta, tá toda enrolada, porque na hora que a pessoa tá lá, não quer nem saber, né? Ela mete o cartão de crédito lá e quer aproveitar. Só que depois, como a gente fala, a fatura chega, né, gente? Então isso causa estresse também. Então, olha, aqui os autores do livro, eles falam aqui: lazer que absorve muito tempo, férias esbanjadoras e esportes extravagantes podem se tornar causa de estresse, porque exigem grandes despesas econômicas, né, um uso do tempo exagerado e energia para poderem ser realizados, tá? Então ele fala aqui, né, experimente atividades simples, né? Veja, você pode não ter muito dinheiro para o lazer, mas isso não te impede de ter momentos de lazer, isso não te impede de ter momentos para você dar uma relaxada, né? Um passeio ao ar livre, né? Ler um bom livro, aprender a se alegrar com as coisas simples, tá? Então essas aqui são as dicas que o autor dá aqui de como prevenir, tá? Como prevenir o estresse. Só que ele também traz pra gente como superar, né? Então se você está numa fase que você já está estressado, né? Você fala assim: pastor, agora já não adianta nem prevenir, eu já estou estressado. Como superar, tá? Então, são 3 dicas aqui, como superar, tá? Veja, ele, antes de dar essas 3 dicas, ele dá uma introdução aqui. Então ele diz aqui, ó: escolha a quantidade de trabalho que pode executar razoavelmente e não se preocupe com mais nada, né? Então, a gente já falou aqui, né? Você
estabelecer uma quantidade de trabalho que você pode dar conta, que você pode executar e não ficar se estressando porque você não está conseguindo fazer mais do que você pode fazer, tá? Nós não somos robôs, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Então estabeleça uma quantidade de trabalho que você pode dar conta e não fique se estressando se você não está conseguindo fazer mais do que você pode fazer, tá? Também outra coisa, dê mais atenção aos seus relacionamentos, né? A gente nunca pode negligenciar, né, gente, os nossos relacionamentos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Então, procure ser agradável, né? Ofereça sua amizade aos outros, tá? E ajude alguém também, né? Procure fazer uma pequena contribuição aí humanitária para alguém, tá certo? Muito bem, agora eu vou pedir para a Simone abrir outro texto aí, vamos sempre olhando aqui para a palavra, um texto que a gente já leu, que é Filipenses. A gente já leu esse texto também em algumas lives anteriores, né? Filipenses 4:8. Porque como superar? A primeira dimensão aqui que você tem que dar atenção é o plano mental, tá? Como superar o estresse. Então, a primeira dimensão aqui é o plano mental, que é o quê? Dominar seus pensamentos em vez de deixar os seus pensamentos dominar você, tá? Filipenses 4:8, vamos reler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso, então, primeiramente você tem que buscar, né, como diz esse texto aí, o que tem que ocupar o nosso pensamento. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós temos que, irmãos, desenvolver estratégias para bloquear os pensamentos negativos, né? E nós direcionarmos os nossos pensamentos, e não deixar os nossos pensamentos nos direcionar. Nós dominarmos o nosso pensamento, não deixar os nossos pensamentos nos dominar. Então escolha temas de pensamentos corretos, né? Que sejam coisas boas ou, no mínimo, neutras, né? Que não vão te afetar de alguma forma, tá? Até ele dá alguns exemplos aqui, experiências agradáveis que você teve no passado, pessoas que você admira, amigos divertidos, episódios legais de um filme, de um livro que você leu, né? Traz isso para sua mente, tenta ocupar sua mente com coisas positivas ou coisas neutras. Sempre que não lembrando te não afetar. apenas do copo, metade do copo vazio de água, né? Aquele meio a meio, né? A pessoa só pensa no negativo, tenta pensar naquilo que, mesmo diante da situação que você está passando, algumas coisas boas que Deus tem preparado para você, né? Faz como é que fala? Esse exercício mental. Né? Tá passando por luta, tá passando por dificuldade, lógico, você não vai sentar, chorar e esperar a vida passar. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que se organizar, você vai ter que correr atrás. Mas olha também o lado bom, aquilo que Deus tem feito, o cuidado de Deus, aquilo que Ele tem preparado para você, as pessoas que te cercam, né, as pessoas que oram por você, as pessoas, né, os amigos, a família, né, as coisas que Deus já tem te dado, né? Porque é uma forma de você equilibrar as suas emoções, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Vocês devem saber, a luta que a gente tem, né, na nossa mente todos os dias em relação à negatividade é uma coisa terrível. Terrível. Porque o que acontece?
você vai começando a dar asas à imaginação. Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Quando você vai ver, você já está sufocado de tanta coisa negativa que passa na sua mente. É assim, todo mundo tem esse problema, né? Então a gente precisa realmente buscar aquilo, né, que Deus tem feito, né? Buscar exercitar a nossa mente, aquelas coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, né? O exemplo que a Simone citou, né? O exemplo que a Simone citou, talvez você já tenha visto, mas eu vou até usar aqui o exemplo, né? Tem uma travadinha. O copo de água, né, gente? Então, tá aqui, ó. O copo tá meio cheio e meio vazio, não é isso? A nossa tendência é olhar só para a parte que tá meio vazio. O copo tá meio vazio, mas tá meio cheio também. Ao invés de ficar se concentrando na parte que está meio vazio, se concentra na que está meio cheio, né? É o mesmo copo. Por que algumas pessoas se destacam e outras não se destacam? Porque tem pessoas que só sabem olhar para as coisas negativas. Ela só sabe olhar para a parte que está meio vazia. Ela nunca consegue enxergar que também tem meio cheio, meio copo cheio de água. Né? Pessoas que fazem a diferença são pessoas que olham para essa parte, né? Não, tá meio vazio? Tá, mas está meio cheio também, então vamos trabalhar para encher a outra parte, né? Então, veja, ele coloca aqui também até a questão das preocupações, que a gente precisa aprender a ter preocupações construtivas, né? Se é que a gente pode dizer isso aqui, né? Parece contraditório, mas não é. Preocupações construtivas, né? Existe uma preocupação construtiva? Sim, no sentido de que você deve pensar em alternativas, recursos e outros modos de superar uma dificuldade, tá? Então, olha só, vou repetir essa frase. Pensar em alternativas, em recursos e modos de superar uma dificuldade. Isso quer dizer o quê? Quando eu li essa frase, até anotei aqui. Pensar soluções. Porque não adianta você ficar pensando só o problema. Você tem que pensar a solução para o problema, né? Então, você está tendo um problema? Certo. Eu também tenho problemas. Todos nós temos problemas. Quem não tem problema? Todo mundo tem. A questão não adianta a gente ficar ali só pensando no problema e remoendo o problema, porque às vezes o problema termina ficando até maior do que ele de fato é. Não adianta a gente ficar fazendo isso e não buscar soluções para o problema. Então, eu tenho esse problema. Não adianta você negar também. Tem gente que nega o problema, né? Não, eu não tenho problema. Não, você tem o problema, né? Agora, como resolver? É igual a questão, gente, da saúde, né? Uma pessoa que nega que tem um problema de saúde, ele não vai ser curado. É como uma pessoa que tem um problema com drogas ou com alcoolismo. Enquanto essa pessoa nega que ela tem um problema, enquanto ela não reconhece que tem um problema e que precisa de ajuda, ela não vai ser liberta. Agora, no primeiro momento que a pessoa fala, não, eu tenho um problema com dependência química, eu preciso de ajuda. Aí começou a solução do problema da pessoa. Então você precisa de não negar o problema, admitir que você tem um problema, mas ao invés de ficar remoendo o problema, buscar a solução para o problema. Qual é a solução? Como que eu saio dessa situação aqui? Né? Busque, pense em soluções, né? Senão você termina mergulhando em uma preocupação destrutiva, repetitiva e obsessiva, tá? Também muito cuidado, né, com ele fala aqui, as crenças irracionais, porque, gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo, tá? Todo mundo, mesmo as pessoas que você mais admira, as pessoas que você fala, nossa, como essa pessoa é uma pessoa emocionalmente forte. Todos, né? Como diz o Augusto Cury, não existe gigante no território das emoções. Todos nós temos certas crises, gente.
certas limitações e às vezes passam uns pensamentos meio malucos na cabeça da gente. Será que é só comigo que acontece isso? Não. Tem hora que passam uns pensamentos meio sem pé, sem cabeça, sabe? Uns pensamentos meio irracional. Tá? Então veja, despreze essas coisas, não fica alimentando essas coisas, né? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Olha, ideias e crenças negativas e ilógicas arruinam a autoestima e aumentam o estresse. Ok, gente. Vou ler de novo essa frase. Ideias e crenças negativas e ilógicas sobre você mesmo arruina a sua autoestima e aumenta o estresse. Então vai dar margem para autodepreciação, para a sua autoestima ficar baixa, aumentar o estresse. Então eu estou até lembrando aqui, tem um livrinho também do Augusto Cury que a gente leu. É um livretinho que a gente tem aqui em casa, que chama assim, Seja Líder de Si Mesmo. Né? Seja líder de si mesmo. Você tem que liderar você. E não deixar, né, que os seus pensamentos, as suas emoções liderem você. Então ele até dá uma dica, eu lembro que eu li esse livro, ele dá uma dica que a gente precisa criticar os nossos pensamentos. Critica os seus pensamentos. Quando aparecer um pensamento maluco, né, ou irracional, ou um pensamento de baixa autoestima, de autodepreciação, critique esse pensamento. Como se você fosse um opositor daquele pensamento. Critique ele, mostre o outro lado para ele. Porque aquele pensamento está dentro de você mesmo. Então mostre o outro lado para você mesmo. Entendeu? Não deixa ele te dominar, porque ele te domina. Critica aquele pensamento errado, tá? Bom, vamos lá. Essa é a gente talvez não vai dar para cantar hoje, né, de novo, no final, mas tudo bem. Então, como superar, tá? Então a gente viu como prevenir, tá? Como superar. Então, primeiro no plano mental, a gente acabou de falar. Agora no plano físico, tá? Que aqui é o plano mental, físico e espiritual. É nesses três planos que nós vamos superar o estresse, né? No plano físico, olha essa frase aqui, Simone, que os autores colocam aqui. Olha que interessante essa frase. O exercício físico é o melhor remédio contra o estresse. Olha que legal, né? Exatamente. O exercício físico é o melhor remédio contra o estresse. Vai lá, gente, entra numa academia, faz uns box. Aí não, aí você fica mais estressado. Aí você libera todo o estresse. Vai descontar todo o estresse no saco de... Ainda se descontar no saco, tá bom, né? Dura descontar em outro oponente ali no ringue. Mas, gente, veja, o exercício físico é o melhor remédio contra o estresse, né? Então, faça o exercício físico. E é verdade, né? Olha, eu amo sair para fazer uma caminhada, sabe? Ouvir alguma coisa, distrair, ouvir uma música, né? Enfim, ou não ouvir nada, apenas deixar a mente livre, né? Para pensar, para meditar, para orar, né? Tem gente que gosta de orar caminhando também, né? Ok, né? Mas faça. Aí ele diz aqui também, ó, outra dica, né, nessa parte física, a questão do relaxamento, né? Que ele orienta aqui você repousar em alguns momentos, e não para dormir, até ele diz aqui, né? Mas repousar, tipo fazendo uma massagem, né? De repente tem alguém que te ajuda aí a fazer uma massagem, tensionando os músculos, né? Ele fala também sobre a respiração. Você já parou para ver que quando você está num momento de muito estresse, se você começa a respirar, né? Inspirar e... Como é que fala? Inspira e expirar, né? Então, ele fala que a respiração profunda, né? Prenda o ar por alguns segundos antes de expirar. Né? Tanto que quando uma pessoa tá nervosa, às vezes a gente fala, respira fundo, calma, respira.
Então esse é um exercício, né, que ajuda a gente a liberar o estresse, tá? E para a gente fechar aqui, senão vai ficar muito demorado, o plano espiritual, tá? Então como vencer? Como superar? Tá? No plano mental, a gente já falou, no plano físico e no plano espiritual. Veja, ele diz o seguinte aqui: Jesus, após um dia exaustivo de sermões, caminhadas e pressões da multidão, dizia a seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6,31. Está aqui. Marcos, Evangelho de Marcos 6,31. Esse texto aqui, de fato, o Evangelho de Marcos, ele relata um dia do ministério de Jesus que foi um dia muito intenso, de muita atividade. Né? Depois você lê lá com calma. Jesus teve um dia extremamente intenso, exaustivo, sermões, caminhadas, pressões da multidão. Aí quando chegou no final desse dia, Jesus disse aos discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Isso está em Marcos 6,31. Então o método de Jesus consistia, inclusive, também, agora Marcos 1,35. Você pode ler. Tá? Não vou ler aqui por causa do tempo. O método de Jesus consistia em se levantar de madrugada, quem gosta, hein? Quando ainda estava escuro, indo a um lugar deserto para orar. Jesus fazia muito isso, gente. Veja, agora a gente está falando do plano espiritual. Jesus, você vai ver, lê aí para a gente, Simone, rapidinho. Marcos 1,35. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, né? Jesus, ele tinha essa prática, gente, de levantar muito cedo, né? Levantar de madrugada, quando ainda estava escuro, e ele ia para um lugar deserto, um lugar tranquilo, calmo, para ele orar, né? Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha aí, está falando de Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E eu tenho tido essa experiência agora, principalmente esse período aqui que a gente começou a fazer essas lives, né? Muitos dias eu tenho me levantado 6 horas da manhã, mais ou menos, né? Ontem mesmo eu perdi o sono, quando era 5:30 da manhã, eu estava aqui na sala já lendo um pouco. Mas geralmente eu tenho levantado 6 horas da manhã, ainda está escuro, né? E eu venho aqui para a sala, tenho um tempinho, alguns minutinhos de oração, aí, né, às vezes leio um texto bíblico ou já pego o assunto que a gente vai falar na live, vou ler, vou estudar. Isso, gente, isso é uma coisa que faz um bem, sabe? Aquela hora silenciosa, aquele momento tranquilo ali, só você e Deus, só você e a sua Bíblia, sabe? E você, ou um bom livro, né, de meditação, né, de um bom livro devocional. Isso daí, gente, faz toda a diferença para a pessoa não viver uma vida estressada. Começa a fazer isso, né? Não vou dizer levantar alta madrugada. Se você puder, ótimo. Se não, mas separa um tempo do seu dia, né? Separa um tempo. Ele diz aqui, em um ambiente livre de distrações. Procure ler um pequeno texto bíblico. Concentre-se ao máximo nessa leitura, pensando, meditando no seu significado, descobrindo a mensagem. Né? Faça isso durante 15 a 20 minutos, pelo menos, para você começar. Né? Leia um texto bíblico, medite, faça uma oração no final. Né? Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, peça forças para Ele, para você vencer esse estresse, esse momento que você está passando. Né? Você vai ver que a leitura e a meditação ajudarão você a lidar muito melhor com a questão do estresse, tá?
Então, procura nesse momento que você for ficar ali em comunhão com Deus, procura deixar o celular de lado, né? Procura nem levar o celular nesse momento, ou então baixar o volume, esquece o celular, pega a sua Bíblia, pega um bom livro devocional, tira alguns minutos ali, leia uma meditação, tenha um momento de oração. Isso daí ajuda, acho que talvez seja o maior segredo, né? Eu diria que é o maior segredo para você vencer o estresse. É esse tempo silencioso, essa hora tranquila, você e Deus, né? Lendo um texto devocional, fazendo a sua oração, tá? Isso aí vai te ajudar demais para você vencer o estresse, tá, gente? E outra coisa, procura, o ambiente é muito importante, né? Vou fechar com isso aqui, tá? Olha, ele diz aqui, o ambiente conta muito quando o assunto for poluição sonora, tá? O som pode se transformar num grande agente estressante. O excesso de ruído pode também provocar alterações psicofísicas, como cansaço, irritabilidade, insônia, dor de cabeça e tensão muscular. Então, procura um lugar, assim, um ambiente tranquilo, sem ruído, né, sem muito barulho, e dá aquela relaxada, medita, busca Deus, e você vai ver que as coisas vão dar uma boa melhorada, tá bom? Então é isso aí, gente. Bom, isso tem que ser algo diário, né, gente? Não é porque eu estou estressada hoje, aí eu vou relaxar, vou ler a palavra, vou estar um tempo com Deus. Isso é uma coisa feita todos os dias, porque, né, assim como a gente se alimenta do arroz e feijão todo dia para você ser fortalecido fisicamente, espiritualmente você precisa desse alimento para você vencer as situações, né? Vencer o estresse, vencer a ansiedade, vencer o medo, né? A gente já falou de tudo isso. Então, é esse tempo com Deus que vai realmente ajudar você a superar, né? Cada dia, né? Porque a vida, né? É dia após dia. Então, cada dia existe uma situação, né? Vem um momento de estresse. Então, você precisa desse alimento espiritual para você poder ter forças para você vencer aí essas batalhas diárias, né? Isso é muito importante, tá bom? É isso aí, gente. Então, nós vamos orar, tá? Simone, você vai orar pela... Lembra que eu te falei, né? Nós vamos orar pela Jaiane, que é uma irmã querida aqui que tem acompanhado a gente. Ela perdeu o pai há um mês e essa noite, infelizmente, a irmã dela perdeu o marido, né? Que teve um infarto e então a família está de luto. Vamos orar pela família da Jaiane, tá? E por todos os pedidos de oração, vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão com a tua palavra. O Senhor realmente tem falado muito ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, realmente a buscar, ó Deus, esse equilíbrio no Senhor. Ó Deus, existem muitos e muitos fatores, ó Pai, que vêm sobre nós de estresse, momentos, situações complicadas. Ó Deus, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, ó Senhor, a vencer todas essas coisas, Pai, no nome de Jesus. Visita, Senhor, os seus filhos nesta manhã. O Senhor sabe de cada situação, cada problema. Cada um tem o seu momento, cada um tem os seus conflitos, cada um tem a sua necessidade. E eu oro nesta manhã sobre todas essas questões para que o Senhor vá de encontro às suas necessidades, que o Senhor possa realmente falar aos seus corações, que o Senhor possa realmente mostrar a tua misericórdia, a tua graça, em tempos de dificuldades, que
Que o Senhor possa realmente, Senhor, mostrar o seu conforto, trazer o seu consolo e, Senhor, realmente trazer, ó Pai, o seu cuidado sobre a vida dos seus filhos que têm buscado ao Senhor, que têm estado na sua presença, que realmente depende do Senhor, Pai. No nome de Jesus, nós oramos, Pai, por todas as coisas, nós cremos que o Senhor está sobre nós. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e também não existe, Senhor, uma só situação que não esteja fora do seu controle. Ó Deus, que nós possamos confiar e exercer a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. No nome de Jesus, eu quero nesta manhã orar, ó Deus querido, pela vida da Jaiane, por toda a sua família. Eles estão passando por dificuldades, tempos difíceis, perderam o pai esses dias, Senhor, e essa noite perdeu o cunhado, Senhor, um rapaz tão jovem que, Senhor, morreu de repente. Deus, eu quero orar por esta família, Senhor, é um momento tão difícil, tão delicado, mas que o Senhor possa confortar esses corações. Senhor, a perda não é fácil, Senhor, é tão difícil nós entendermos, ó Pai, essas questões, mas nós entregamos ao Senhor todas as coisas, porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, mas consola, fortalece, dá força, dá coragem, principalmente à esposa, aos pais, ó Deus querido, deste rapaz. Deus, em nome de Jesus, a toda a família, Senhor, neste momento de crise, Senhor, no nome de Jesus, Pai, visita essas vidas, que eles possam realmente encontrar conforto e consolo ao lado dos amigos, dos irmãos, dos familiares. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, Senhor. Nós entregamos, Pai, tudo diante de Ti. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer. Eu entrego, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções. Senhor, ajuda-nos a vencer, ó Pai, esses desafios, todo o estresse, toda a situação contrária. Fortalece, Senhor, a nossa vida em Tua presença. Senhor, ajuda-nos, Pai, para que nos esforcemos em buscar ao Senhor, a estar com o Senhor todos os dias, porque nós sabemos, Pai, que isso, Senhor, é o maior consolo e a força necessária que nós precisamos em tempos de aflições, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor, também essa questão desta pandemia, a questão, Senhor, do problema econômico e político do nosso país, o nosso governo. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que nada foge do Teu controle e nós oramos, Pai, pedindo, Senhor, a Tua manifestação, a Tua graça, Senhor, ó Deus, sobre todas essas coisas nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pessoal, graças a Deus, né? Bom, gente, amanhã, permitindo Deus, quarta-feira, a gente vai falar sobre uma outra questão que envolve também a saúde emocional, né? Mas que está muito ligado à vida, que está muito ligado à questão espiritual também, que é a questão do sentimento de culpa, tá? Amanhã a gente vai abordar, com a permissão de Deus, a gente vai abordar esse tema, sentimento de culpa. Então, se você eventualmente tem passado por esse problema, né? Tem tido problema com sentimento de culpa, ou você conhece alguém que tem carregado uma culpa, um peso, uma carga, né? Participe com a gente amanhã, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto, sentimento de culpa, tá bom? Amém. Desculpa, hoje a gente passou um pouquinho do horário aí, mas acho que foi bom, né? Deus abençoe a vida de todos, uma ótima terça-feira, se cuidem, né? Máscara, álcool em gel, distanciamento, sem beijinho, sem abraço, sem aperto de mão, não é desprezo, é apenas proteção, tá bom? Um abraço para todos. Amém, queridos. Deus abençoe, um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.